Olá, essa é a segunda videoaula de Português 2 e hoje nós vamos falar sobre algumas características do estilo científico. Bem, escrever não é uma tarefa tão fácil para muitas pessoas, né? Existe uma grande dificuldade entre os alunos do ensino superior quando o assunto é colocar no papel o pensamento, colocar no papel a pesquisa que está sendo desenvolvida. E quando a gente fala de texto acadêmico, a gente precisa pensar em linguagem científica. Como usar a linguagem científica? E o grande erro de muitos é acreditar que essa linguagem ela precisa ser complexa para atingir a formalidade exigida nos textos científicos. Isso não é uma verdade. A complexidade, ela, ao contrário do que se espera, ela acaba afetando a compreensão do leitor. Ela acaba confundindo o leitor e enfraquecendo a mensagem que pretende se transmitir. Então, vamos começar a estudar um pouquinho mais sobre isso? Nessa videoaula, nós vamos falar sobre algumas características muito importantes do estilo científico: clareza, precisão, objetividade e concisão. Bem, então, o que eu posso fazer para tornar meu texto claro, preciso, objetivo e conciso? Bem, a gente vai falar aqui sobre algumas dicas, né? Algumas estratégias que podemos utilizar para tornar o nosso texto mais claro, mais preciso, objetivo e conciso. Então, vamos lá? A primeira coisa que eu digo para vocês é evite a prolixidade. Quando uma pessoa é muito prolixa, ela fala além do necessário. E tem gente que, quando vai tentar expressar seu pensamento, acaba exagerando e falando de forma redundante, trazendo comentários desnecessários que acabam desviando a atenção do leitor. Um outro aspecto que também acaba confundindo o leitor são as frases muito extensas. Quando o autor usa frases extensas com muita vírgula, faz uso de muitas vírgulas e pouco ponto final, isso acaba dificultando a compreensão. O leitor não consegue realmente construir o sentido daquela mensagem, porque não existem as pausas necessárias. Então, muito cuidado ao escrever. Nada de construir um parágrafo de 5, 10 linhas, 100 pontos, né, apenas com vírgulas. Isso realmente é um problema na hora de buscar a compreensão desse texto. Bem, uma outra estratégia é evitar a ordem inversa. Muita gente acha que inverter a ordem é trazer ao texto uma linguagem científica. Errado. É muito importante manter a ordem direta. Isso significa que a sequência CVP, que é a sequência de sujeito, verbo e complemento, né, predicado, é fundamental. A gente precisa manter essa sequência, porque é com essa sequência que os leitores vão se sentir mais tranquilos para atingir a compreensão daquela informação. Então, por exemplo, numa frase que eu falo, os trabalhadores ficaram chateados. E aí eu faço ao contrário, eu inverto. Chateados, os trabalhadores ficaram. Acho que dessa forma estou trazendo uma linguagem científica? Não. Você apenas está complicando o fácil. É muito importante manter a ordem, porque dessa forma a leitura se torna um pouco mais facilitada, ok? E a compreensão vai ser muito, muito, muito mais fácil. Uma outra questão é você evitar palavras rebuscadas, né? As pessoas acham que palavras rebuscadas é importantíssimo na hora de escrever um texto acadêmico. Errado. Tem gente que abre até o dicionário e acha que, deixa eu pegar uma palavra difícil aqui para colocar no meu texto, porque o texto acadêmico precisa ser culto. Gente, culto não tem nada a ver com palavras rebuscadas. Ser culto
significa norma culta da língua, significa seguir as regras gramaticais e ortográficas da língua portuguesa. Então, nada de palavras rebuscadas, de difícil compreensão. Isso não vai facilitar a leitura, isso não vai facilitar a compreensão do leitor. Outra questão são as palavras de duplo sentido, né? Ou até mesmo as frases que geram um duplo sentido. Tome cuidado, evite a duplicidade de sentido na hora de construir um texto. Releia o seu texto para verificar se está deixando margem para que o leitor compreenda algo completamente adverso ao que você realmente quer transmitir. Uma outra questão que vocês precisam se preocupar é com as expressões. Nem todo mundo, ou todos, ou é notório. É muito difícil a gente falar desse jeito e não ser preciso. A gente precisa ser mais preciso e parecer um pouco menos superficial ao falar, ao redigir o nosso texto. Então, quando eu falo, é notório, todos sabem, é de conhecimento de todos, eu estou trazendo aí até um certo tom pedante ao meu discurso, o que não é legal. Que quando eu falo que todos sabem, que é de conhecimento de todos, isso significa dizer que se o leitor, né, conforme ele está lendo aquele texto, ele não sabia, ele vai se sentir um pouco agredido com as suas palavras, porque se você considera que esse conhecimento é realmente de conhecimento de todos e eu não sei, então eu acabo me sentindo agredido com as suas palavras. Além de ser pedante, é muito complicado você afirmar que algo é de conhecimento de todos. Será que é de conhecimento de todos? Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Outra questão é falar a maioria ou todos os gestores pensam assim, ou a maioria dos gestores pensam assim. Será? Então, se você vai afirmar algo, tome muito cuidado, porque você vai precisar comprovar. Então, a gente tem que tomar muito, ter um olhar mais preciso nas nossas palavras para evitar, né, esse tom aí muito superficial. Quando eu falo que todos os gestores conhecem, como todos os gestores conhecem, eu estou generalizando. Então, a generalização não é uma característica da linguagem científica. A gente precisa ser muito preciso. Então, trazer pesquisas para confirmar que muitos gestores conhecem, ótimo. Eu posso afirmar que muitos gestores conhecem, mas logo em seguida eu tenho que trazer uma pesquisa, por exemplo, do IBGE, confirmando essa informação, com dados estatísticos, para que o meu tom não se torne muito superficial, ou que eu esteja generalizando algo, o que não é adequado, ok? Então, nós temos aqui algumas informações importantes, né, que a gente precisa ter muito cuidado na hora de produzir o nosso texto. Vamos ver como isso acontece na prática? Eu trouxe para vocês aqui um parágrafo retirado de um texto acadêmico e alguns erros foram cometidos propositalmente para trazer aí uma reflexão sobre as características, né, do estilo científico, a linguagem que foi utilizada, quais foram os erros, o que podemos fazer para evitar esses erros. Então, vamos lá? Começando a leitura. Será possível ensinar os educandos do século atual com os mesmos métodos do passado? Certamente negativa é a resposta para essa questão. Opa, espera, essa frase já ficou estranha. Certamente negativa é a resposta para essa questão? Parece que algo não está fluindo bem, a leitura está meio estranha. Por que isso acontece? Porque aqui houve uma
inversão. A gente não está com uma frase construída na ordem direta, que é SVP, sujeito, verbo, predicado. Então, vamos colocar na ordem direta para melhorar. A resposta para essa questão é certamente negativa. Poxa, muito mais claro, muito mais compreensível, né, a mensagem quando a gente coloca na ordem direta. Ok? Então, vamos continuar. É senso comum que os alunos do século XXI são nativos digitais. Então, vamos lá. É senso comum. Peraí. A professora Márcia disse que isso é trazer aí um tom pedante, porque eu estou querendo dizer que todo mundo sabe. É senso comum, é óbvio, é claro que isso é de conhecimento de todos. Bem, o tom pedante é algo que não deve ser colocado no texto. Nada de é notório, todo mundo sabe, todos sabem, todos reconhecem. Isso não pode existir. Então, o que a gente poderia fazer para melhorar esse texto? Vamos começar direto os alunos do século XXI são os conhecidos como nativos digitais. A gente poderia começar desse jeito, né? Trazendo a informação de uma forma mais direta e evitando essas expressões que trazem aí um tom superficial, pedante ou generalista demais. Então, os alunos do século XXI são conhecidos como nativos digitais, possuindo acesso diário a um grande fluxo de informações, o que os leva a perceber as práticas escolares desenvolvidas com base em metodologias tradicionais como experiências entediantes, maçantes, cansativas, desmotivadoras e irrelevantes para as suas vidas. Mais uma vez, tem alguma coisa aí que não está legal. Excesso de informação repetitiva, comentários desnecessários, prolixidade. Por que eu estou falando que existe tudo isso aí? Quando eu trago entediantes, maçantes, cansativas e desmotivadoras, 4 adjetivos que, na verdade, têm o mesmo sentido. Para que colocar tanto adjetivo para expressar a mesma coisa? Então, tem comentário a mais, tem palavras a mais que podem ser retiradas, que estão aí em excesso no texto. Então, o que poderíamos fazer? Vamos tirar, vamos escolher, né? Como experiências cansativas ou entediantes, poderíamos escolher qualquer uma dessas. E irrelevantes para suas vidas. E manteríamos o irrelevante porque já tem um outro sentido. Mas temos que escolher uma dessas 4 e retirar as outras porque elas estão repetitivas, trazendo aí uma ideia que já foi apresentada anteriormente. Comentário desnecessário. Dando continuidade à leitura. Em outras palavras, as atividades que vêm sendo propostas em sala de aula dissentem da realidade dos alunos. Epa, peraí. Você entendeu o que é dissentem? Você conhece essa palavra, esse verbo dissertir? Dissentir significa o quê? Você teria que procurar lá no dicionário para entender o que é dissentir. Porque dissentir você não deve conhecer. O que aconteceu aqui? O autor desse texto foi até o dicionário, com certeza, e buscou uma palavra difícil para colocar nesse momento aqui do texto. O que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando usar uma palavra rebuscada. É adequado usar uma palavra rebuscada só para trazer aí acho que ele considerou que ao usar uma palavra rebuscada, ele estava fazendo com que o texto dele se tornasse mais adequado, né, para o estilo linguístico do científico. Isso é verdade? Não é.
Quando a gente usa palavras rebuscadas, a gente está atrapalhando a compreensão do leitor. Então, o que nós precisamos fazer? Colocar as palavras com um sentido mais claro, né? E de fácil compreensão. Então, o verbo de sentir significa estar em divergência com. Então, vamos trocar esse verbo de sentir com estar em divergência com a realidade dos alunos. Já seria o adequado. Eu falar que as propostas, né, em sala de aula, elas estão em divergência com a realidade dos alunos, já era o suficiente, ok? Então, esse parágrafo tinha esse objetivo, trazer aí uma reflexão sobre alguns erros que são cometidos, os cuidados que precisamos ter ao redigir o nosso texto científico, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre coesão textual. É um outro estilo linguístico muito importante na hora de escrever um texto científico. E a gente precisa considerar, né, que a coesão ela traz uma ligação importante entre os elementos de um texto. Então, o que foi dito numa frase precisa estar conectado com o que vai ser dito na próxima. O que foi dito no primeiro parágrafo tem que estar conectado com o que será dito no segundo. E essa coesão ela precisa existir, porque ela favorece a compreensão do leitor, ela facilita a leitura, ela torna a leitura mais leve e de fácil compreensão, ela enriquece o seu texto. Então, quando a gente fala que a coesão ela traz esse encadeamento lógico e importante na sua construção textual, é porque nós estamos dizendo que sem ela a gente acaba deixando o nosso texto empobrecido. Então, vamos lá, vamos conhecer que tipo de coesão existe. Nós temos a coesão referencial, que, como a própria palavra fala, se refere a um elemento que já foi falado anteriormente. Então, eu tenho anáfora, eu me refiro a algo que já foi dito, né? Então, eu posso dizer que a pesquisa foi desenvolvida em um ambiente organizacional onde líderes e liderados não tinham um bom relacionamento. Essa investigação, eu estou me referindo a uma investigação que já foi falada anteriormente, a pesquisa. Então, eu falo da pesquisa e quando eu vou para a próxima frase, eu falo essa investigação. Eu estou me referindo a uma investigação que eu acabei de pontuar. Então, né, esse pronome, ele está me indicando algo que já foi dito. A catáfora é ao contrário. A gente usa o este, esta, para falar de algo que ainda vai ser dito, né? Então, eu posso falar que os resultados dessa pesquisa chegaram a este ponto, a esta questão, 2 pontos. A falta de capacitação. Então, quando eu falo esta questão, eu estou me referindo ao resultado que chegou, né? Falta de capacitação. Então, coesão referencial ajuda até a não repetir termos. Quando a gente usa muitas palavras iguais em um texto, a leitura se torna cansativa. Então, é muito importante usar o ele, ela, isto, este, esta, esse, essa, para poder evitar a repetição. Agora, vamos focar nosso olhar para a coesão sequencial. Quando a gente fala de coesão sequencial, como a própria palavra fala, ela é muito importante na hora de construir, porque eu estou falando de sequências. E a gente tem aí uma relação semântica entre o que foi dito e o que será dito, que precisa ter uma certa compreensão. E a gente precisa conhecer, né, as palavras que compõem cada uma dessas relações semânticas.
Então, que relações semânticas são essas? É quando eu construo o sentido de explicação. Quando eu falo de semântica, eu estou falando de sentido. O sentido de explicar. Se eu estou explicando, eu uso que palavras? Porque, pois, uma vez que, visto que, eu estou explicando algo, né? Então, se eu estou explicando, eu estou trazendo aí uma relação semântica entre uma frase e outra, que indica explicação. Outra questão é adição. O que seria a adição? A adição, ela acontece quando eu falo e, além disso, então eu estou acrescentando uma informação. Somada a esta realidade, eu tenho também um outro conectivo que também indica adição. Eu estou adicionando informações. Bem, relevância. O que seria a relevância? Essa relação semântica, ela tem a ver com palavras como principalmente, sobretudo, acima de tudo. Então, eu estou trazendo a relevância sobre alguma coisa que eu disse anteriormente. Finalidade. Essa relação semântica, ela tem a ver com palavras como a fim de, com a finalidade de, com o objetivo de. Então, eu estou trazendo aí o objetivo de algo, né, com a finalidade de quê? Temporalidade. Essa relação semântica tem a ver com palavras como quando, enquanto, né, ao mesmo tempo que. Então, quando eu estou me referindo a um tempo, né? Então, enquanto os liderados se esforçavam para desenvolver as suas tarefas, o líder permanecia distante, sem ter conhecimento sobre o esforço de cada colaborador. Então, nesse momento, eu tenho aí uma temporalidade. Enquanto uma coisa acontecia, outra também acontecia. Oposição. Oposição são quando os fatos são contrários, né? São opostos. Então, a gente tem uma relação semântica de contraste. Eu posso dizer que o dia estava bonito, entretanto, apesar disso, contudo, porém, mas não fui à praia. Então, espera-se que algo aconteça porque você está falando que o dia estava bonito. Entretanto, ou por outro lado, algo contrário aconteceu. Conformidade. A gente usa muito isso nos textos acadêmicos porque a gente traz citações, né? Citações como conforme fulaninho de tal, segundo fulaninho de tal, de acordo com a perspectiva de fulaninho de tal, de acordo com o ponto de vista de fulaninho de tal. Então, dessa forma, você está apresentando uma ideia de algum autor. Então, os textos acadêmicos têm muitos conectivos de conformidade. E conclusão. Eu deixei esse por último porque eu acho que no texto acadêmico a gente precisa utilizar muitos conectivos de coesão. De coesão, não, desculpe, de conclusão. A conclusão, ela é fundamental. A gente precisa concluir ideias o tempo todo. Então, dessa forma, assim, portanto, diante desse contexto, nesse sentido, diante desse cenário, né, diante dessa realidade, logo. Então, a gente tem aí várias palavrinhas que podem nos ajudar bastante na hora de começarmos o nosso parágrafo ou a nossa frase para apresentar uma conclusão de alguma ideia. Ok? Então, vamos ver como isso acontece na prática. Eu trouxe para vocês aqui alguns parágrafos de um texto acadêmico e a gente vai pensar um pouquinho sobre os conectivos que foram utilizados e qual é a relação semântica que eles expressam, né? Então, vamos lá. Logo no início, nós temos segundo Freire. Então, de acordo com Freire, conforme Freire,
quando a gente fala de um especialista que a gente traz para o nosso texto, que a gente está citando o ponto de vista dele, a gente está trazendo essa ideia de conformidade. Então, a relação semântica desse conectivo é conformidade, é de acordo com, conforme a ideia, o ponto de vista de Freire. Bem, e nesse parágrafo também temos a palavrinha pois. Esse pois está explicando. A educação bancária é considerada doutrinadora, pois, então eu estou explicando por quê, visto que envolve. Então eu explico a ideia que foi apresentada anteriormente. No segundo parágrafo, eu tenho aqui mais um conectivo e ele está sendo utilizado aqui logo no início. Nesse cenário, que cenário? O cenário que foi apresentado no parágrafo anterior. Então, nesse cenário, ou seja, dessa forma, portanto, logo, assim. Então, eu acabo concluindo uma ideia que foi apresentada anteriormente. Eu estou introduzindo um parágrafo que traz uma confirmação da ideia anterior apresentada. Então, eu estou trazendo aqui um conectivo de conclusão. E o terceiro parágrafo, ele traz mais um conectivo de conclusão. Assim, o conhecimento é transmitido. Ao longo do texto acadêmico, a gente tende a confirmar a nossa ideia diversas vezes. Por isso que o conectivo de conclusão, ele é muito utilizado. Assim, o conhecimento é transmitido ao educando, então eu estou confirmando as ideias apresentadas nos parágrafos anteriores, ok? Então, mais uma vez, eu tenho aqui um conectivo de conclusão que poderia ser qualquer outro de conclusão, como portanto, logo, dessa forma, diante desse contexto. Espero que o conteúdo dessa videoaula tenha esclarecido dúvidas em relação à linguagem científica, enriquecendo as futuras produções escritas de vocês. Bom estudo e até a próxima videoaula.